Queridos irmãos em Cristo, você encontrará o que busca, fará o que lhe aprouver, viverá conforme imagina, escolherá os próprios amigos, lutará com os recursos de que dispõe, decidirá sobre o caminho a percorrer, cultivará os pensamentos que se compraz. Mas, se a lei divina lhe faculta semear livremente, não o exime da responsabilidade de colher. Observe, portanto, o tipo de semente que você lança ao solo da vida, porque no tempo justo ela produzirá segundo a sua espécie. Espírito Albino Teixeira. Alma querida e boa, recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Observemos o mundo ao redor dos nossos passos e perceberemos, na desigualdade das situações, a justiça divina a expressar-se com a perfeição da sabedoria e do amor. Lembremos-nos de que tudo nas horas de hoje decorre das criações do dia de ontem. Tanto quanto a nossa conduta presente traçar-nos ao amanhã infalível. Tudo nasce e renasce em função do aprimoramento que nos cabe atingir. Nossas ações constituem recursos que sorvemos na organização crediária da vida. Nossas reações, porém, são as garantias que nos preservam a estabilidade ou os golpes que lhes desmerecem o valor, conforme o bem ou o mal a que nos afeiçoemos. Se as nossas reações forem constantemente elevadas, de certo que as nossas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Pelas ações somos retratados, segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações, somos vistos em nossa estrutura autêntica. Cada um de nós constrói na própria mente e no próprio coração o paraíso que nos erguerá ao nível sublime da perfeita alegria, ou o inferno, que nos rebaixará aos mais escuros antros do sofrimento. Bem, o espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos trará, nesta oportunidade, duas histórias para a nossa reflexão. Conta ele: conheci um caso interessante na Idade Média. Em pequenina aldeia do Velho Mundo, que os séculos já transformaram, um jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça. Integrando certa facção política, considerava todas as pessoas que lhe não esposassem os pontos de vista por inimigos a combater.
Atrabiliário e sectarista, imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários. A tolerância representava para ele grave delito. Se alguém não rezasse por sua cartilha, ficava assinalado a ponto escuro. Disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos desafetos, urdindo intrigas e ciladas contra eles. Bem, assim é que, certa feita, procurou o juiz que reagia à comuna com benevolência e equidade e propôs-lhe a reconstrução do cárcere. A enxovia desmoronava-se. Qualquer malfeitor provocava facilmente a fuga, a evasão. As grades frágeis cediam ao assalto de qualquer um. Impossível o trabalho da detenção. Era necessário sustar o insulto à polícia. Oferecia-se desse modo para sanar o problema. Daria novo aspecto ao cubículo. Prisão que fosse prisão. O magistrado, velho, experiente e bondoso, observou: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que se não converta em crueldade, porque lá vem um dia em que precisamos ser justiçados por nossa vez. O moço, porém, insistiu. A cadeia menosprezada não merecia respeito. Tanto reclamou que atingiu o objetivo a que se propunha. Recebendo a concessão para reformar o cárcere, esmerou-se quanto pôde. Deu nova feição às grades, criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível a escapatória. E no centro do acanhado recinto, levantou pesada coluna de ferro com algemas laboriosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse jungido a semelhante pelourinho. A ideia foi bem sucedida. O serviço revelou-se tão eficiente que o jovem artífice foi procurado por autoridades de outros recantos e larga prosperidade abriu-lhe as portas. A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, coadjuvado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo fabricou prisões para numerosas cidades do seu tempo. Senhor de vasto patrimônio material, transferiu residência do vilarejo provinciano para a grande metrópole. E certa noite, supondo defender-se, cometeu leve falta que inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar. O antigo ferreiro foi preso de imediato. Internado, mentalizou a ajuda de companheiros que o auxiliassem na fuga. Mas, assombrado, reconheceu, pela marca dos ferros,
que fora trancafiado num cárcere de sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena que, começando por acabrunhá-lo, acabou por infligir-lhe a morte. Terminada a história, fixou-nos de maneira expressiva e rematou: somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Bem, eu gosto, né, de histórias, então vamos para a segunda. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso, que distava uns 40 minutos, ou uns 40 quilômetros. Nesse justo efeito, neste momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. Mas, dizia um, você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? O outro, não. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Pensando, não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Ele respondeu, não. Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Mas me responda, por quê? Porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. E respondeu o amigo, céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor ante os foros celestes? Assim como as pequenas prestações na base da equidade e da diligência podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois se aboletaram no automóvel e o carro chispou. Tarde chuvosa, cinzenta, alguns quilômetros para além da arrancada, um buraco no asfalto sobre alta rampa e forte sacudidela agitou os viajores. E Bretas lembrou assustado. Lance perigoso, convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui um sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam quem venha a passar. E protestou Armando decidido. Nada disso. A obrigação é da turma de conserva. Os outros motoristas que se cuidem. Não somos empregados de ninguém.
Atingido o local de destino, Bretas recolheu-se ao hotel, agradecendo o obséquio, e Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o amigo desejara auxiliar outros motoristas com o socorro oportuno, Pires, em grande velocidade, dentro da noite, encontrou a cova profundamente alagada pelo aguaceiro e o carro capotou de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, o relatante continua, fui visitá-lo no hospital de emergência. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista, que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Alma querida e boa, não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança, não é verdade? Alma querida, mas se, pelo contrário, demonstrarmos um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Francisco Cândido Xavier nos esclarece que nós nos lembramos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. Joana de Ângeles nos diz: faze o bem, passe. Faze o mal, pensa.
Jesus ensina-nos que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Quem planta com segurança, colhe a tempo. Quem examina com atenção, adquire conhecimento. Quem analisa com imparcialidade, alcança o altar da justiça. Quem estima as indicações valiosas, procura segui-las. Quem sinceramente ama, auxilia sempre, agindo em favor do objeto amado. No círculo das ideias superiores, a lei não difere. Se pretendemos a sublimação, não nos cabe esquecer a disciplina. Se desejamos o equilíbrio ou a reestruturação, é necessário fugir à desarmonia. Se tentamos o convívio com as claridades da montanha, não podemos mergulhar o coração nas sombras do vale. Se aspiramos à evolução espiritual, não menosprezemos o ato de nos renovar. Se sonhamos com a esfera maior, na largueza dos nossos projetos e ideais, é imprescindível voar do campo restrito do, entre aspas e maiúscula, eu, interior, à glória da vida universal. Anotemos semelhante realidade, porquanto, em nos consagrando ao exercício real da caridade a benefício do próximo e a favor de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo na hora de agir e de reagir. Quanto menos esforço, mais intensa excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa de incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão. Alma querida e boa, cultivemos na sementeira de cada dia a paciência e a bondade, a harmonia e a tolerância, enquanto a oportunidade de plantar brilha hoje em nossas mãos, porque amanhã será para nós novo tempo de colher. E ressurgiremos diante da espiritualidade com as flores da vitória espiritual, que será luminosa a ascensão da morte para a vida, ou com os espinhos de angustiosos compromissos com a sombra. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue, ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande luz. Alma querida e boa, gostar? A lei de causa e efeito. Se você quiser
nos ver durante a semana, procure no Facebook Núcleo Assistencial Joana, com 2 N's, de Ângeles de Botucatu. Mais uma vez, você vai ver a escadaria da escola, vai um pouquinho mais adiante e nos encontrará conversando pessoalmente com você. Tá bem? Então não esqueça, nos momentos de dúvida e tal, procure. Antes de dormir, eu sempre pego antes de dormir mensagens que me facilitem uma noite de paz. Ligue para 3882-6373 ou 3882-4500. São momentos de paz. Prepare-se para um sono tranquilo. Ligue. Estaremos com você, transmitindo uma mensagem de paz, de amor e de alegria, de conforto, reconforto espiritual. Fiquemos agora com a prece do servidor e do Espírito Emmanuel, que vai coroar a nossa live de hoje com alegria da espiritualidade e o nosso desejo sincero de que você seja muito feliz. Até sempre. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja.